Em primeiro lugar, agradeço pelo convite da Kemi, do Blossom, as pessoas queridas aqui que sempre estamos nos reencontrando aqui para falar, pensar e discutir alguns temas interessantes, né, da série psicológica da Joana, mas não somente da série psicológica da Joana, da doutrina espírita como um todo, né, porque todos esses ensinamentos que a Joana nos traz estão ali respaldados na psicologia analítica do Carl Gustav Jung. Então, ela faz essa ponte, ela faz essa aproximação com a doutrina espírita para que possamos aqui futuramente termos mais ferramentas para conhecer não somente a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida psicológica. E aí a Joana nos traz essa grandiosidade aqui da psicologia espírita, que é o nome que ela denomina, para fazer essa mistura aqui de conceitos, né? Mas que na verdade, na essência, são uma coisa só, e para que nós possamos aqui entender também que enquanto criaturas humanas, nós temos um sentido psicológico na nossa vida. Enquanto espíritos imortais, ora nós entramos na carne, ora nós saímos da carne, e nós temos aí a vida do espírito, que é o processo de reencarnação. E nesse processo nós aprendemos muitas coisas no mundo espiritual, mas nós praticamos enquanto estamos encarnados, né? E aqui, enquanto estamos encarnados, nós vamos desenvolver uma personalidade, nós vamos desenvolver uma persona, nós vamos desenvolver uma personalidade que está restrita, está incluída no meio, numa sociedade, numa família. Então, cada um de nós vai receber um nome, vai ter uma profissão, vai ter as suas coisas voltadas para a vida, né? Os seus hobbies, as suas predileções, enfim. Mas essa história nossa, ela começa no contexto familiar. E essa história nossa, ela tem começo, meio e fim. Então, todos nós passamos por essa vida, muitas vezes, sem olhar essas questões que são muito importantes para nós, que estão relacionadas ao nosso psiquismo. Então, na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um sentimento que é comum a todos nós e que nos pega, e que já falamos aqui em outros momentos também, quando falamos de culpa, de depressão e de suicídio, e falamos também alguns aspectos relacionados à culpa, mas é sempre interessante falarmos sobre esses assuntos novamente para que possamos olhar de uma forma diferente, talvez mais amadurecida, de uma forma que talvez nos toque agora, que em determinado momento talvez ainda não tenha nos tocado. Então, a culpa, que é o nosso tema de hoje, a culpa e a reencarnação, ela vai passar por esse questionamento da alma em si, sobre si mesma, né? Sobre a questão do acertar ou errar, do arrependimento, da reparação. Então, tudo isso está incluído aqui na questão da culpa e da reencarnação, e a reencarnação aparecendo aqui como essa grande oportunidade que todos nós temos de evoluir e de nos conhecermos, né? Bom, o que é a culpa, né? A culpa, ela vai se apresentar para nós, no sentido evangélico, que é o que de fato importa, como aquele sentimento que todos nós iremos ah, possuir quando nós entendemos que não cumprimos uma norma social ou algum compromisso. E esse compromisso, ele pode ser um compromisso afetivo, um compromisso moral, principalmente, ou um compromisso institucional. E aí a culpa, nesse sentido, segundo a Joana de Ângeles, ela acaba se tornando ali o resultado da raiva que nós sentimos contra nós mesmos, voltada para dentro, na forma de sensação de que algo foi feito de forma equivocada, né? Então, olha que interessante essa definição da Joana, que está lá no livro, o qual eu sugiro para quem quiser aprofundar esse tema sobre a culpa. O livro se chama Conflitos Existenciais. Então, ela vai dizer isso, que a culpa é essa raiva que nós sentimos contra nós mesmos quando nós violamos algo, uma regra, uma etiqueta, ou quando nós sentimos que fizemos algo, né, de forma equivocada. E ela diz mais, ela diz ainda que isso preexiste à vida física, porque
originário aqui na sua primeira proposta, né, como um ato aqui cometido contra o nosso semelhante, isso gera o conflito de consciência em todos nós. Então, o que a Joana diz é que a culpa, ela nos acompanha para além da morte e ela também vem de outras vidas para esta vida. E analisando as causas da culpa, a Joana, ela vai elencar duas causas principais. A primeira causa, né, ela vai dizer que está ali relacionada à nossa infância. Na nossa infância, todos nós sabemos que do 0 aos 7 anos, nós estamos construindo a nossa vida afetiva. E a criança, ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir valorizada, ela precisa sentir que ela faz parte daquele contexto, porque do 0 aos 7 anos, em particular do 0 aos 4 anos, um pouco mais, um pouco menos, a criança, o mundo para ela são os pais, é a mãe, é o pai, né? Ela não consegue se identificar como indivíduo, como alguém destacado do grupo. Então, quando ela se olha no espelho, ela não se reconhece, mas aos poucos ela começa a se reconhecer. E é nessa fase que é muito importante que ela se sinta protegida, que ela sinta noções de segurança afetiva, principalmente. Então, a Joana nos diz que quando a criança ela é colocada num contexto familiar, onde os pais são muito rigorosos, muito exigentes, isso pode fazer com que a criança nunca se sinta boa o suficiente. Ou ainda, quando a criança é super protegida, porque quando a criança é super protegida, os pais passam a ideia para essa criança de que ela não sabe agir no mundo sem os pais, né? Que ela é incapaz. E isso, obviamente, vai gerar uma insegurança muito grande na criança de achar que, de fato, ela não é boa o suficiente, de que sempre ela irá precisar dos pais, e isso se prolonga para a vida adulta, que é o adulto inseguro que pode carregar ali ansiedade e muitos outros problemas. Mas vejo que em ambos os casos de pais muito rigorosos, muito exigentes, ou de pais superprotetores, a criança, de alguma forma, ela acredita que existe algo errado com ela, por ela não conseguir atender ali aquilo que os pais desejam dela. Então, ela entende que ela não consegue ser perfeita, e ela entende que se ela não for desse jeito ou daquele outro jeito, os pais, de alguma forma, não irão amá-la. Então, isso acaba gerando uma exigência muito grande com ela mesma, querendo sempre agradar e querendo sempre ser perfeita. E como ela é criança, ela vai errar. E toda vez que lhe chamarem atenção, ela vai sentir culpa, né? E assim, ela poderá aí, ao longo do tempo, desenvolver primeiro, um certo vitimismo perante a vida, né, adotando ali a postura do bonzinho, que quer agradar a todos para se sentir amada. Ou, segundo, poderá desenvolver ali um mecanismo de compensação, caindo num perfeccionismo para se sentir valorizada, né? Então, ela pensa que tem que ser perfeita, ela não poderá errar, porque ela precisa provar o seu valor de alguma maneira. Então, essa é a culpa que se desenvolve na nossa infância, nessa primeira fase afetiva de quando nós reencarnamos, quando nós ganhamos um pai, uma mãe, uma família, ou, se não tivermos pai ou mãe, ou um ou outro, cuidadores, que certamente ali serão responsáveis pela nossa tutela. Então, Paulo, você está dizendo que a culpa ela vem da nossa infância e os culpados são os nossos cuidadores? Não, de forma alguma, né? É uma forma, é um contexto, porque existe uma programação para todos nós. E a Joana de Anjos, no livro Conflitos Existenciais, vai dizer o seguinte: a causa principal é aquela que procede do nosso passado, da sombra escusa do nosso passado, da consciência que se sente responsável por males e crimes que tenha praticado em relação à lei de Deus. Então, veja que interessante isso, né? Nós notamos que a culpa é algo que nós trazemos de longa data, de outras eras. E agora, pelo processo da reencarnação,
nós temos a oportunidade de trazer para a nossa consciência aquilo que ficou acumulado, mal digerido em nosso psiquismo. Então, no contexto particular da culpa, fica essa coisa de que se errarmos, não seremos bons o suficiente. E podemos cair, então, nesse vitimismo, né? Ou nesse processo de perfeccionismo exigindo sempre muito de nós mesmos. E é claro, nesse contexto, nós podemos desenvolver mecanismos de autopunição para nós, ou ainda arrumar uma maneira de culpar os outros por não conseguirmos admitir que os erros são nossos. Então é a famosa desculpa. Então eu não me culpo, mas eu culpo alguém porque eu não quero me sentir culpado, né? Então vamos entender um pouquinho melhor essas questões, né? Joana de Ângeles, numa mensagem para o Divaldo, lá em 2005, ela vai dizer assim: todos nós erramos, né? E todos nós vamos errar em algum momento da nossa existência, né? Todos nós cometemos ali erros maiores ou erros menores, e esses erros, eles ficaram ali gravados no nosso psiquismo, ficaram gravados ali no perispírito do indivíduo, ou na linguagem psicológica, no nosso inconsciente. E aí ela vai dizer que cedo ou tarde, né, seja nessa encarnação, seja na outra, ou ainda no próprio mundo espiritual, né, essas culpas, esses erros que nós cometemos, eles virão à tona, causando em nós mal-estar, inquietação, uma insatisfação pessoal, né, causando ali um transtorno de conduta em todos nós. Então, ela vai dizer que são as culpas que se manifestam de forma inconsciente. Muitas vezes, ninguém viu, ninguém estava perto, mas a pessoa sabe que ela fez. Muitas vezes nós, na intimidade, fizemos algo equivocado, fizemos algo errado. Ninguém viu, ninguém estava presente, né? Mas como diz o ditado, Deus está vendo, né? E o nosso Deus interno também está vendo, porque o nosso Deus interno está lá, na nossa consciência. Então, em algum momento, isso vai nos pegar, né? Então, quando a pessoa diz assim, ah, mas eu estou com a consciência tranquila, cuidado, ela pode estar adormecida, né? E aí, para despertar essa consciência, vem o aguilhão da dor, né? E a dor gera sofrimento. Para quê? Para nos punir? Não, de forma alguma. Para nos reeducar, para que nós possamos despertar para a nossa realidade verdadeira. Ou seja, que realidade é essa? De que nós somos espíritos imortais, né? Provisoriamente revestindo um corpo material, onde nós teremos vários desafios. E aí, nesses desafios, a culpa ela pode aparecer de muitas formas, né? Então, como diz a Joana, existem culpas inconscientes que estão presentes lá no nosso psiquismo, que vez ou outra vão se apresentar na nossa vida. Então, eu vou comentar aqui alguns sintomas e se você tiver esses sintomas, não se preocupe, tá? Pode ser que seja outra coisa, né? Não quer dizer que seja culpa, tá? Pode ser outra coisa. Mas geralmente quem tem culpa sente essas coisas, né? Apresenta esses sintomas, quais sejam uma irritação constante, um mau humor, um azedume em relação à vida. Tem até uma doença catalogada no Código Internacional de Doenças, que é uma depressão leve, chamada de distimia. A distimia é a doença do mau humor. Sabe aquela pessoa mal-humorada que toda a família tem, que você fala bom dia, a pessoa, né, só se for para você, né? E, enfim, a pessoa está sempre mal-humorada, mas tomar um remedinho ali, um benzodiazepínico, ela já melhora muito, né? Então, irritação constante, mau humor, né? Um complexo de inferioridade a pessoa apresenta, né? A pessoa está sempre querendo se justificar para todo mundo, está sempre se vitimizando, está sempre se sentindo lesada, passada para trás, tem complexo de perseguição ou algo do tipo. A pessoa que sente ansiedade, né? Porque a ansiedade é um sintoma de uma mente que está preocupada com alguma coisa, de uma mente que está inquieta, né? Pode desenvolver também agorafobia, né? Que é o medo
de lugares abertos, ou também o medo de lugares fechados, síndrome do pânico e até mesmo a depressão, tá? Então veja que as culpas inconscientes, elas estão presentes no nosso psiquismo. Inclusive, as obsessões, né, que todos nós podemos vir a sofrer, são resultado da culpa inconsciente que nós trazemos aí do nosso passado espiritual. E aqui tem algo interessante, né, que nós já falamos em algum momento, né? A culpa, ela se apresenta para nós como um complexo. Por isso que é um complexo de culpa. Ou seja, pelo fato de não nos acharmos bons o suficientes, de acreditarmos que tem alguma coisa errada com a gente frequentemente é tocado ali na culpa. Por essa exigência muito grande que fizeram conosco, então, por não conseguir atingir determinado objetivo, nos culpamos. E podemos até desenvolver aqui, né, uma síndrome do impostor, o complexo do impostor. Mas a culpa, ela surge aqui em função dessa insegurança que nós criamos ali na nossa primeira infância. Mas voltando, para a gente não se confundir, né? Isso só aconteceu porque estava ali no nosso perispírito, estava ali no nosso inconsciente, ou seja, trazemos isso de outras vidas e agora, diante dessa família, diante desse contexto, isso vem à tona para que nós possamos olhar isso. Então, nós podemos desenvolver, dentro dessa insegurança afetiva familiar, o complexo de culpa, né? Que é essa exigência muito alta conosco. E todo complexo é uma auto-obsessão, né? Se o complexo ele não é tratado, ele vira uma neurose, né? Então, é a pessoa que desenvolve manias, é a pessoa que desenvolve uma série de toques, né? De transtornos obsessivos compulsivos, enfim. Então, a neurose é o complexo que está na sua fase aguda, que não foi tratado, que não foi olhado. Ou seja, isso é uma autoobsessão. Por trazermos aí do nosso passado encrencas, eu acho que essa palavra encrenca ela é muito boa, né? Porque ela resume tudo. Trazemos encrencas dentro de nós e essas encrencas se manifestam. E a culpa, ela é muito interessante porque a culpa, ela é um fenômeno de autoobsessão. Nós estamos reféns de algumas coisas e não conseguimos lidar muito bem com isso. Então, a culpa, por ser um processo autoobsessivo, existem vários processos autoobsessivos, mas a culpa, ela se apresenta ali como uma autoobsessão, ou seja, eu sou o meu algoz, eu desenvolvo mecanismos de autopunição para mim mesmo. E nós vamos falar disso daqui a pouco. E quando eu faço isso, eu acredito que eu mereço sofrer, eu atraio para mim aqueles desafetos do passado. Então, aqueles desafetos do passado, que aí são os obsessores, eles nos encontram. E aqui tem algo interessante. Como é que um espírito consegue atingir uma pessoa que não é médium, né? Por conta da culpa. Porque às vezes a pessoa ela sofre um processo obsessivo, mas ela não é médium. Quando o processo obsessivo cessa, a pessoa volta a ter uma vida normal, né? Mas quem é que abre esse mecanismo? É a culpa. Porque a culpa nos coloca nessa cadeira de réus e culpados, né? Fizemos algo errado. Está lá inconsciente. Não temos consciência, mas está lá. E aí isso pode atrair um desafeto que não nos perdoou. Mas está tudo bem, pessoal, que tudo vem para o bem, tá? Se Deus deixa que isso aconteça, é para que a gente possa se reeducar. Porque se a gente não tiver um obsessor, seja na família, encarnado, ou obsessor desencarnado, nós teremos muita dificuldade de evoluir. Porque a gente precisa de um espinho na carne para que a gente seja motivado e para que a gente se conheça, né? Então vejam que essa culpa inconsciente, ela atrai o obsessor para nós, né? Todo mundo vai atrair o obsessor? Não. Só aqueles, obviamente, que têm aí os seus desafetos e que não foram perdoados por esses desafetos, né? Então, a culpa, ela aparece aqui como um meio de atrair obsessores para nós. E como a Joana disse, né, a culpa, ela existe em nós como um mecanismo que sobrevive à vida física. E nós vamos para o mundo espiritual
carregando culpa, né? E aí aquela história que nós falamos aqui é diferente do mundo espiritual. Que história, Paulo? Essa de que eu estou com a consciência tranquila, mas aqui é a consciência do ego, né? Que não quer enxergar, não quer ver. Mas quando nós desencarnamos, não tem jeito. Porque aí o nosso psiquismo, o nosso perispírito, ele está exposto, né? O nosso pensamento, ele nos entrega. Por que que nós vamos para regiões... Nós não, né? Eu não quero ofender ninguém aqui com a sua evolução, por favor, tá? Então eu e o povo que é meu amigo, que são meus amigos, quando a gente desencarna e vai para o umbral, por quê? Porque nós vibramos naquela frequência. E a culpa faz com que a nossa frequência mental ela seja de um determinado teor, pesado, nos arrasta para lá, para que nós possamos nos liberar disso. Então, aqui tem um mecanismo muito interessante, né, que o André Luiz comenta, inclusive, eu sempre gosto de citar o livro Libertação, onde, em determinado capítulo lá, o capítulo 5, quem quiser dê uma olhadinha depois, ele comenta ali que naquele tribunal que foi elaborado no mundo espiritual, os espíritos trevosos, né, que eram excelentes manipuladores do magnetismo e da indução psíquica, eles julgavam as pessoas que ali apareciam em função da culpa que elas apresentavam. Então, ele conta lá o fato de uma mulher que, diante ali desses juízes, confessou que matou 4 crianças inocentes e ainda combinou o assassinato do próprio marido. E depois foi curtir a vida, né? E aí, aquele espírito trevoso ali foi, né, manipulando o psiquismo, falando com ela, né, induzindo ali um processo, dizendo que por conta disso, né, ela agora não possuiria mais a forma humana, né? E ali fica muito bem ilustrado, né, o fenômeno da licantropia. Então, o André Luiz vai falar que isso só ocorre por conta da culpa, né? Que a pessoa encontrou uma maneira de acreditar que sofrendo dessa maneira, Congelou. Vamos Ele aguardar. sofrendo, travou, nós né? iremos... Oi? Você está congelando um pouquinho, viu, Paulo? Melhorou, Akemi? Melhorou. Melhorou? Vai me avisando aí, por favor, né? Ok. Então, veja, esse mecanismo ele está muito presente em nós, de acreditarmos que, por termos errado, cometido alguns delitos, alguns equívocos, se sofrermos, nós estaremos resgatando. E não estamos. Então, nós geramos para nós um mecanismo de autopunição, né? Então, o livro Tormentos da Obsessão, do Divaldo e do Manuel Flamengo de Miranda, também relata vários casos referentes a isso que estamos falando, né? E o que que isso pode resultar em termos de reencarnação, né? A culpa faz com que o nosso psiquismo ele se sinta totalmente, perdão, faz com que o nosso psiquismo ali, vibrando nessa faixa, desenvolva para nós mecanismos de autopunição que podem fazer com que o nosso perispírito ele se deforme, né? Que o nosso perispírito sofra ali as consequências do nosso ato, porque nós não tivemos a coragem ou a consciência necessária para entender que o amor cobre a multidão de pecados e que nós não precisamos sofrer para resgatar as nossas coisas equivocadas. Então, nesse mecanismo de autopunição inconsciente, podemos deformar o nosso perispírito. E aí nós vamos gerar para nós encarnações dolorosas, né? Um problema aqui, outro problema ali. Existem muitas doenças autoimunes, né, derivadas aí da psicossomática, que são kármicas. Mas são kármicas por quê? Por conta da culpa, né? Vejam que na própria depressão tem culpa, né? Mas na ansiedade também tem culpa, né? Em muitas doenças que nós trazemos psicossomaticamente, né, existe uma culpa.
porque a culpa faz com que nós abaixemos a nossa imunidade, e aí ficaremos adoecidos, e quando ficamos adoecidos, a gente dá um sorriso. Ah, como é bom ficar doente, né? Outro dia eu fui até a Unimed, né? E eu estava com sintoma de gripe, e eu cheguei lá e tinha duas senhoras conversando. E olha que coisa interessante, elas falavam das dores dela com uma alegria tão grande, parecia uma disputa para ver quem sofria mais. Ah, mas você não, isso não é nada, porque eu tirei 23 pedras da minha vesícula. E a outra dizia, ah, mas isso aí também não é nada, porque eu não tenho rim. Então, assim, e você? Né? Eu olhei aquilo lá e eu até fiquei bom depois daquilo. Eu falei, ah, quer saber? A minha gripe aqui não é nada, eu vou para casa, né? Porque senão daqui a pouco eu vou querer competir com essas pessoas e não vai dar certo. Eu vou perder. E eu não gosto de perder, eu sou competitivo. Tá? Então vejo que nós geramos para nós esses mecanismos, né? Porque acreditamos que nós iremos, de alguma forma, resgatar isso, né? E por que isso acontece, né? Porque a dinâmica da culpa, ela funciona assim, né? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência, né? E a Joana, no livro chamado Em Busca da Iluminação Interior, vai nos dizer o seguinte: a culpa é um espículo vigoroso nas carnes da alma, né? É aquele espinho que nos fere profundamente, né? E ela vai dizer assim: vez ou outra, todos nós seremos vítimas da nossa própria inferioridade e nós vamos praticar atos que depois nós iremos nos lamentar, atos que depois nós iremos nos arrepender, né? E isso, se não for solucionado, nos coloca doentes. E ela fala algo muito interessante que eu gosto sempre de ressaltar, que é o seguinte: ela diz assim, mesmo aquele indivíduo que já abraçou a doutrina espírita, que já se iluminou, que tem muito conhecimento, que faz a caridade, que trafega muito bem no caminho do bem, da moral cristã, ele pode escorregar na casca de banana, porque ele está distraído às vezes, né? Ou seja, o que é que ela está dizendo? Que todos nós, em algum momento, mesmo estando ali muito alinhados com a moral, com a ética, nós podemos cometer alguns equívocos. E a depender da maturidade psicológica da pessoa, isso vai pegá-la de uma maneira ou de outra. Qual é a diferença entre nós e os espíritos superiores? É que o espírito superior ele não fica se lamentando quando ele erra. Nós ficamos. A gente faz um textão no Facebook, no Instagram, né? E faz a reunião de mágoa, reúne um monte de gente para falar mal do outro, para se colocar como vítima e tal. O espírito superior fala assim: ok, eu errei, não tenho compromisso com o erro. Eu vou lá e vou reparar isso. E vai embora. E a gente fica, ai meu Deus do céu, o que que eu fiz isso, que eu não valho nada, como que eu, espírita, sabendo tudo isso, ainda erro? Ora, é que antes de você ser espírita, você é humano. E é aqui que está o problema. A gente não pode esquecer que nós somos gente, gente de carne e osso. Nós estamos num planeta chamado Terra, e aqui tem um povo chamado humano. Não é fácil conviver com humanos. E os humanos são terríveis, incluindo nós mesmos, né? Nós temos muitas dificuldades. Então ela vai dizer isso, né? Que diante das provações e dificuldades que se apresentam, né? Nós podemos nos equivocar, né? E está tudo bem. Quando nós fizermos isso, nós não vamos ficar na culpa reclamante, né? E aqui que entra essa primeira questão, né? A culpa doentia. O que é a culpa doentia? A culpa doentia é exatamente aquela culpa, né, que nós, né, vamos desenvolver por não compreender esse mecanismo. Então, geralmente acontece assim: nós erramos e aí nós nos frustramos porque não saiu do jeito que nós gostaríamos. Isso gera aquela raiva voltada para dentro, mas aí nós nos arrependemos, tá? Nos arrependemos, mas não assumimos a responsabilidade. Ou seja, a gente não quer reparar o erro cometido. E aí nós caímos no famoso remorso, que é a culpa doentia, né? Então veja que interessante, a Joana diz, existe esse processo, erramos,
nos frustramos, sentimos raiva voltada para dentro, e aí nos arrependemos. Poxa, errei, não devia ter feito isso, caramba, que coisa chata e tal. Mas a gente só fica nisso, não faz mais nada, né? E é aqui que a Joana diz que nós caímos na culpa doentia, que é o remorso. Então vamos entender isso. A Joana diz assim: bom, é, o complexo de inferioridade é que está por trás da culpa doentia. Então aqui tem um fenômeno interessante. Geralmente, diante do erro, nós podemos ter três atitudes. A primeira delas é essa atitude de nos culparmos e cairmos nessa culpa doentia, de achar que nós merecemos sofrer para pagar o erro cometido, né? Tem muito espiritado aí, pessoa que tem espiritose aguda, espiritite, que a pessoa acha que se nós estamos sofrendo é porque nós estamos pagando. Então, estamos pagando para quem? Né? Quem está recebendo isso? Né? Então, é a nossa compreensão. E geralmente isso acontece com pessoas que são mais sensíveis, com pessoas que são mais frágeis. Ela se vitimiza e ela cai numa culpa doentia. Ah, não devia ter feito isso, então, ah, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. E aí ela gera um mecanismo de autopunição para ela. O segundo momento é aquela pessoa que já é mais intelectualizada, é uma pessoa que já não se sente mais tão pobrezinha perante a vida, não é tão sensível, né? Então ela faz um mecanismo muito interessante. Ela erra, ela se arrepende, mas ela não assume a responsabilidade. Ela arruma alguém para culpar. Então essa famosa desculpa. Então eu tiro a culpa de mim e eu coloco em alguém, né? Então esse é um mecanismo de pessoas que são mais narcisistas, de pessoas que são mais intelectualizadas. Então, veja, culpa doentia, desculpa. Né? E existe o terceiro momento. O terceiro momento é daquela pessoa que, percebendo o erro, ela se arrepende, mas ela se responsabiliza. E ela diz assim: ok, isto aqui é culpa minha, mas eu vou reparar. E aqui que está a palavra mágica. Nos colocarmos à disposição para reparar. Então veja que são três momentos: culpa doentia, desculpa e responsabilização para reparar o erro cometido. Né? E a culpa doentia e a desculpa, nos diz Joana, elas têm origem naquela insegurança afetiva que foi gerada em nós na infância. Sim, mas em outras vidas também. Né? Porque somos pessoas inseguras afetivamente. Trazemos, por muitas vidas, por muitas encarnações, um complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade pode gerar o vitimismo, que é onde a pessoa vai achar que ela merece sofrer e vai gerar culpa doentia, ou vai gerar um mecanismo de compensação, que é o perfeccionismo. E aí o perfeccionista é aquela pessoa que acredita que ela não pode errar. Se ela errar, o que vão pensar dela? O que vão dizer dela? Então ela precisa controlar. Ela precisa controlar a vida, precisa controlar o tempo. Então ela exige muito dela, mas exige também muito dos outros. Se torna às vezes até intolerante. Então essa pessoa vai cair na desculpa. Então veja, por trás da culpa doentia e da desculpa existe um complexo de inferioridade. E o terceiro momento é a pessoa que, mesmo tendo um complexo de inferioridade, ela tem o complexo, mas o complexo não a tem. É diferente, né? Então, por exemplo, nós, como somos espíritas agora, nós podemos sentir raiva? Não podemos sentir raiva? Espírita sente raiva ou não? Uma raiva espírita, né? Uma raiva com muito amor, né? Porque a raiva em si não é ruim. A raiva é uma emoção de ruptura, de rompimento. É uma emoção quente, que é interessante para que nós possamos nos indignar perante a vida e as coisas erradas. Agora, quando a raiva é muito alta, nós caímos na violência. Então, hoje, nós espíritas, né, nós temos raiva,
mas não temos mais aquela raiva que dá vontade de matar uma pessoa. Só fazer um carinho no pescoço, assim, de vez em quando, sem machucar muito, né? O que eu quero dizer com isso? É que existem pessoas que têm o complexo de inferioridade, mas elas conseguem colocar esse complexo no nível tão baixo que ela passa, né, a controlar isso e a não se sentir menor, entender que ela é filha de Deus. E aqui a Joana fala algo fantástico. Ela fala assim: é quando a pessoa entende que ela é humana, é quando a pessoa entende que, apesar de ser espírita, ela é humana e que ela tem que olhar para dentro e reconhecer que ela sente medo, que ela sente raiva, que ela fica triste, né? E quando a gente faz isso, ela diz assim: precisamos nos humanizar, porque nos humanizando, nós vamos entendendo que nós podemos errar. E aí nasce a responsabilidade, ou seja, errei, me arrependo, mas eu me responsabilizo e me coloco à disposição da vida para reparar. E quando nós fazemos isso, nós estamos distantes da culpa doentia, distantes da desculpa, assumimos a responsabilidade. Então são 3 estágios, né? Mas como nós somos humanos, aqui que tem que entrar essa compreensão, pessoal. Para determinadas coisas, podemos ter culpa doentia. Para outras coisas, podemos ter desculpas. E para outras coisas, podemos nos responsabilizar. Quando nós conseguimos trabalhar todas essas questões trazendo para a responsabilização, estamos bem, evoluímos bastante, né? Mas talvez não seja nessa vida. Por isso que a reencarnação é importante, para que a gente vá amadurecendo isso a pouco e pouco e nós não fiquemos reféns, né, dessas questões que estamos falando aqui, que nos pegam a todos, né, de achar que sofrendo nós iremos pagar, enfim, de acreditar que a culpa não é nossa, é sempre do outro, né? Então, esse mecanismo de errar, sentir raiva, se arrepender e não dar o próximo passo nos leva para a culpa doentia ou nos leva para a desculpa. Agora, quando eu erro, eu me arrependo e eu me responsabilizo e eu me coloco à disposição da vida para reparar, a Joana vai chamar isso de culpa terapêutica. Então tem a culpa doentia, tem a desculpa e tem a culpa terapêutica, que é essa onde eu me responsabilizo e eu me coloco à disposição da vida para reparar. É o que Kardec fala lá no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. Arrependimento, expiação e reparação. Então tem que ter a reparação, né? Então a culpa terapêutica, que é esse terceiro, vamos chamar de nível, né? Ela se expressa quando o indivíduo, percebendo que errou, se arrepende e se responsabiliza e se coloca à disposição da vida para reparar o erro. Porque a reparação, ela é feita com a nossa consciência, não é feita com pessoas. Imagine se fosse feito com pessoas, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, faço alguma coisa para a Jupira, faço alguma coisa para a Kemi. Mas aí a Kemi, ela me perdoa. E a Kemi desencarna, e ela vai embora. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou reparar agora com a Kemi ou com a Jupira? Elas morreram. Mas como é que eu vou reparar para ela? Então, eu vou obrigar essa pessoa a reencarnar para, olha, eu reencarno porque eu preciso reparar com você. É justo que a pessoa que já evoluiu, já está melhor? Não, porque a reparação não é feita com pessoas, é feita com a lei. Existe uma lei. Que lei é essa? É a lei de causa e efeito, né? Você deixou a janela aberta, o vento entrou, fez bagunça, você tem que arrumar a bagunça agora e fechar a janela, né? Então existe uma lei de causa e efeito, existe uma lei de justiça, amor e caridade, e quando violamos essa lei, questão 621, lesamos a nossa consciência, e aí nós ficamos presos nessas coisas, né? Paulo de Tarso, né? Quando ele percebe que errou, o que ele faz? Ele olha para Jesus e fala: ah, eu não valho nada agora, me dá uma depressão aqui para eu reparar. Ele falou isso. Ou ele disse para Jesus: poxa, Jesus, você podia ter mandado um text para mim,
você tem meu número, nós somos... Você sabe o meu Facebook, o meu Instagram, por que você não falou que você era o Cristo, que eu não fazia essa bagunça toda? Ele dá uma desculpa? Não. Então ele não se culpa de forma doentia, não se pune e não dá uma desculpa. O que que ele faz? Ele se responsabiliza. Ele fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? Eu sei que eu fiz tudo errado. Andei matando umas pessoas aí, né? Mas agora eu entendi. O que queres que eu faça? E aí ele parte para a reparação com a lei. Então ele vai fazer todo aquele processo, toda aquela catarse, mas veja, nós estamos falando de um espírito evoluído, que recebe a visita de Jesus, porque tem mérito, né? E ele faz essa reparação, essa transformação ao longo de 30 anos, mais ou menos. Mas é o Paulo, não somos nós. Talvez nós precisamos de 30 reencarnações para fazer isso, para que aí numa encarnação, em alguns anos, nós consigamos dar um salto, né? Então aqui que entra a Joana. Não exigir a santidade de nós antes da hora. Entender que o erro faz parte do processo e não temos compromisso com o erro. Se erramos, ok, reconheço o erro, me arrependo e me coloco à disposição da vida para reparar, com a minha consciência, né? E aí nós temos vários exemplos na doutrina sobre a reencarnação que nos mostra isso. Se erramos com pessoas, vamos ter a oportunidade de reparar com pessoas. Mas, de novo, não é com pessoas, né? É com a vida. Porque podem não ser as mesmas pessoas, né? E não necessariamente eu preciso espiar da mesma forma, né? Então, a pessoa que foi lá e cegou várias outras pessoas na Inquisição, então ela vai nascer 30 reencarnações cegas, qual é o propósito disso? Né? É mais fácil ela reencarnar com a visão e auxiliar várias pessoas ali diante da cegueira, não só a cegueira material, mas aí a pessoa vai ser um palestrante espírita, que vai ajudar a cegueira espiritual. Não é fantástico isso? Né? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então a reencarnação, ela vem nos trazer isso, né? Mostrando que nós podemos reparar com o amor, não precisamos sofrer, né? Então, partindo já aqui para as nossas considerações finais, porque esse assunto ele é muito extenso, muito vasto, né? Então, a minha ideia aqui hoje é só fazer uma pequena provocação sobre culpa e reencarnação. A culpa doentia, a desculpa, ocorre quando não nos responsabilizamos. Nos arrependemos, mas não tivemos coragem de ir adiante. Daí, ficamos sofrendo, né? Elegemos para nós doenças, doenças de todo tipo, porque o nosso sistema imunológico, ele abate, e aí podemos até contrair um Covid, uma doença bacteriana, né? André Luiz fala sobre isso. Porque acreditamos que esse sofrimento irá nos livrar do erro cometido. Não vai, né? Todo erro, todo mal praticado precisa ser reparado, né? Não basta apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem, né? Então, para reparar o mal, a gente tem que fazer o bem, né? Então, como nos libertarmos da culpa doentia? Nos responsabilizando. Quando nos responsabilizamos, aí a culpa deixa de ser doentia, deixa de ser desculpa e se transforma em culpa com caráter terapêutico. Porque eu me coloco à disposição da vida para reparar, né? Então, preciso fazer o bem para reparar o mal e na minha inconsequência, na minha inferioridade, na minha imaturidade, eu acabei causando, né? E aí, tem uma observação importante da Joana que nós já falamos, né? Assumir a nossa humanidade, aceitar que nós podemos errar, aceitar que nós somos humanos e que nós ainda estamos distantes da perfeição, né? Dessa forma, nós vamos acolher essas questões de uma forma bem mais tranquila e a nossa vida vai ficar mais leve. Daí a importância da reencarnação. Porque perante esse espículo vigoroso nas carnes da alma, como diz a Joana, culpa, né? Ela se coloca como algo a ser vencido, se não for nessa vida, na próxima. Porque muitas culpas estão inconscientes em nós. E é somente por meio da reencarnação, ou seja, essa oportunidade valiosa que nós temos de estar aqui novamente, entrando em contato com as nossas dificuldades, é que nós iremos reconhecer esse mundo interno, né, e acolher essas questões dentro de nós.
Então, no primeiro momento, vai ser a culpa doentia, depois vai ser a desculpa, ou pode ser a culpa doentia, desculpa, mas depois a culpa terapêutica, né? Então, nessa nossa jornada, nesse processo, né, do espírito, nós nos arrastamos nessa temática por algumas reencarnações. E aí, criando isso no nosso psiquismo, nós precisamos mergulhar na carne. Então, essa imensa jornada do espírito, que começa lá com o princípio inteligente, mergulhando em vários reinos, nós vamos adquirindo ao longo do tempo más tendências, vamos complicando a nossa caminhada. Fazemos escolhas equivocadas e imaturas, e aí sofremos as consequências da lei de causa e efeito. E aí, em determinado momento, nós vamos ter que sentar para um banquete de consequências. Ou seja, todo mal que causamos às pessoas precisa ser reparado. Todo mal que causamos à lei precisa ser reparado. E aí a reencarnação, essa grande possibilidade de repararmos o mal que causamos. Mas não somente isso, de executar a lei de justiça, amor e caridade no nosso coração. E é por isso que na atual existência nós vamos renascer num contexto familiar onde seja possível trazer à tona tudo isso que está no nosso psiquismo, na nossa consciência, para que, diante da nossa realidade, possamos entender os convites que a vida nos faz. Convites esses que vão se apresentar de diversas maneiras, né? Então, um pai, uma mãe, uma família assim, o assado, ok, está tudo certo. Foi escolha nossa, antes de reencarnar, pais, mães, famílias, onde, dentro de um contexto, nós seremos submetidos a um tratamento de choque afetivo, amoroso, né? Sentiremos a questão afetiva de uma maneira muito contundente, para que a gente possa se reeducar perante essas questões. Então, eu vou terminar por aqui agradecendo muito a atenção, a paciência e o carinho de vocês. Muito obrigado, pessoal. Gratidão, Paulo. Vamos aqui para as nossas perguntinhas. A Gil pergunta: a culpa é um sentimento, entre aspas, classificado dentro da categoria dos negativos? Não existiria um ladinho bom de ter uma culpinha? Ah, obrigado pela pergunta, Gil. Existe nesse contexto, né? Quando nós temos essa maturidade de entender, né, e a Joana deixa isso bem claro, né, que existe a culpa doentia, existe a desculpa e existe a culpa terapêutica. Então, se nós praticamos a culpa terapêutica, ótimo. Lembra do Paulo de Tarso, esse exemplo que eu dei? Ele não se culpou, ele não deu desculpas, ele se responsabilizou. Então, essa culpa que você está falando é exatamente a responsabilização que a gente precisa ter perante a culpa, e não a vitimização. Porque é muito comum que nós caiamos na vitimização. E aí, nos vitimizando, a gente gera sofrimentos para nós, porque também rende um marketing muito bom, né? A gente fica doente, é tão bom ficar doente, né? A gente não precisa ir para a escola, não precisa trabalhar, né? E aí, às vezes a gente até pune o familiar que está perto, né? Ou a gente cai na desculpa. Então, a responsabilização é essa culpa que você está falando. E é importante que nós tenhamos essa consciência. Ok, vez ou outra, nós poderemos cair na culpa doentia, na desculpa, ou podemos nos responsabilizar. À medida que amadurecemos, a gente vai se responsabilizando cada vez mais. Ótimo, Paulo. A Isabel pergunta: então, mesmo que tenhamos uma família equilibrada, com tanto, com tanto correto de proteção, assim mesmo teremos culpa, pois que vem do passado? E como equilibrar a culpa para que não deixemos se torne um processo obsessivo? É isso que... Sim, pode ocorrer, né? Mesmo tendo uma família equilibrada ou algo do tipo, se isso está no nosso perispírito, está no nosso psiquismo, e de certa forma todos nós temos um pouco de culpa, né? Porque ali na Idade Média, né, uma determinada religião ressaltou muito isso, né? A culpa, minha culpa, minha máxima culpa, né? Então isso gera também um inconsciente coletivo da gente acreditar que a gente precisa se chicotear, que a gente precisa macerar o nosso corpo, né? E não adianta, o Kardec trata muito bem dessa questão. O corpo é só um instrumento. Então ele fala assim, quereis castigar alguém, sacrifique o teu orgulho, o teu egoísmo, né?
Mas respondendo à pergunta dela, nesse sentido, podemos sim trazer, né? Vai existir alguma encrenca na família que vai ser o gatilho, né? Porque às vezes os nossos pais, eles são amorosos, eles são cuidadosos, mas depende do espírito que está ali, ele pode enxergar aquilo como abandono, como até rejeição, né? Porque às vezes a maneira do pai ou da mãe demonstrar carinho, afeto, não é suficiente para o espírito, porque ele tem uma questão kármica nele. E aí a culpa vai emergir ali diante daquilo que nós falamos, né? Da pessoa se tornar a boazinha, né? Desenvolver aqui o vitimismo, o complexo de Marte, para ser amada, né? E aí depois, né, como é que a gente faz para que a culpa não vire um problema, né, na nossa vida? Como é que a gente faz? Assiste essa palestra de novo, né? Vai lá, estuda de novo, manda para alguém que você acha que precisa, né? E entenda esse contexto da culpa doentia, da desculpa e da responsabilização. Esse é o processo, esse é o processo, que envolve a todos nós, né? E quanto mais nós entendemos isso, menos sofreremos, né? Porque, veja, até a própria obsessão, né? E aí tem que lembrar o Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho, no item bem sofrer e mal sofrer. Até a própria obsessão, se a gente falar, ok, né, o obsessor está aqui, ele está me ajudando a ser uma pessoa melhor, ele está sendo o meu termômetro na vida, né? Então, e aí a gente tem que ser esperto, né? Porque se você melhora, a frequência vibratória do obsessor não te pega mais. Agora, se ficamos presos na culpa, achando que merecemos o obsessor, que merecemos sofrer ou algo do tipo, aí nós estamos caindo no sofrimento, muitas vezes desnecessário, né? Porque e o mal que nós causamos? Esse é o problema, né? Precisamos reparar o mal que nós causamos, né? Para não ficarmos presos nessas questões, né? Muito bom, Paulo. Nós estamos agora com diversas perguntas, espero que você consiga responder todas elas com o tempo, né? A Stephanie pergunta: como lidar e curar a culpa que veio de outras vidas? Uhum. Bom, é dessa forma que nós falamos, né? Primeiro, percebendo que diante de determinados cometimentos, como é que nós reagimos, né? Eu tenho uma postura de me vitimizar e achar que eu mereço sofrer, culpa doentia, né? Eu sou um espírito mais dinâmico, mais intelectualizado, né? E coloco a culpa nos outros, estou na desculpa, né? E ou eu estou agora mais consciente de tudo isso e me responsabilizo e me coloco à disposição da vida para reparar. Então, o primeiro passo, né, é tomar essa consciência. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Por isso que a Joana fala, né, que nós temos que nos conhecer, para que em nos conhecendo, percebendo como é que nós reagimos diante dos nossos erros, como é que nós reagimos diante dessas situações, para a gente identificar se a gente está na culpa doentia, se está na desculpa, ou se já estamos nos responsabilizando. E como eu disse, cada situação, talvez nós... tem coisa que eu me responsabilizo, tá? Mas tem coisa que eu ainda dou desculpas, né? E tem coisas que eu ainda me vitimizo. Ok, é a nossa humanidade. Então aí a gente vai trabalhar para isso, né? Entender que, olha, se ficar preso na culpa doentia, não vai resolver o problema. Não vai. Você vai sofrer, vai chegar no mundo espiritual e falar assim, eu sofri tanto, agora eu posso virar santo? Não. Você sofreu porque quis. Você é bobo. Se você tivesse ouvido a palestra do Blossom, já teria solucionado, né? Então agora você volta e vai estudar a série psicológica da Joana de novo, né? É isso. Não tem como fugir, não tem milagre. A gente precisa estudar, a gente precisa se conhecer, precisa despertar essa consciência para essas questões e querer, né? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 909, se não me falha a memória, né? O que que nos falta? A vontade. Tem que querer, né? Dá trabalho? Dá trabalho, né? Mas a cada um segundo suas obras. É isso aí, muito bom. A Gil pergunta: qual o papel da hereditariedade dentro do processo de constelação familiar, onde a dinâmica de manifestação das culpas de seus integrantes é expressado pela hiperreatividade e violência? Dentro da doutrina espírita, né?
respeitando aqui, claro, a terapêutica da constelação familiar, né? A constelação familiar é muito interessante para o indivíduo perceber a dinâmica familiar, né? Mas na hereditariedade não tem vínculo nenhum, né? Porque, como diz a Joana, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Se nós formos olhar a psicologia sistêmica relacionada à família, então reencarnamos nesse grupo familiar, nessa família, porque essa família traz ali um psiquismo que se arrasta em determinadas questões, né? De muito rigor, de muita culpa, de muito não sei o quê. Então, você dentro do seu processo evolutivo reencarna ali, mas o aspecto da hereditariedade aqui, das coisas hereditárias, vão moldar o seu corpo, mas não o seu psiquismo, né? Porque o psiquismo aqui, ele está relacionado à evolução do espírito. O psiquismo está relacionado à nossa história, né? E aí, como aquela família vem se desenrolando nesse contexto, nós podemos reencarnar ali, né? Porque para que eu entenda, por exemplo, que eu tenho uma dificuldade muito grande de mostrar afeto, talvez eu precise de uma mãe que não seja amorosa. Aí eu reencarno naquele contexto familiar, que já vem sendo ali, né, trabalhado há algumas gerações. Pais muito rigorosos, pais muito isso. Então, tem uma dinâmica familiar que se apresenta constantemente. Mas vamos pensar ao contrário agora. Se o espírito é evoluído e ele reencarna nessa família, ele estará sujeito à questão hereditária? De forma alguma, né? Ele está sujeito ao seu psiquismo. Então, ele pode ter o pai e a mãe, né, os piores pais do mundo. Não vai afetar a sua dinâmica espiritual, porque ele está no alto amor. Ele já conseguiu compreender, né, a sua questão e ele não se deixa abalar, porque já foi trabalhado. Agora nós não, nós, né, estaremos sujeitos a essa dinâmica sistêmica, né, mas porque existem em nós as questões espirituais e elas, né, encontrando ali o ambiente propício para isso, elas constelam, né, elas vêm à tona. Por isso que se chama constelação familiar, né? Desculpa, eu não sou especialista, a minha irmã que é. Então, mas eu posso depois me instruir melhor com ela, tá bom? Obrigada, Paulo. O Rafa está no carro, então está perguntando, viu, Rafa? Oi, Rafa, não sabia que ele estava presente. A falta total de culpa indicaria necessariamente uma evolução espiritual ou poderia também ser, de fato, um narcisismo extremo? Sim, boa pergunta, Rafa. Então, aí entra o conhece-te a ti mesmo, né? Nem sempre a pessoa bem resolvida é uma pessoa que solucionou as suas encrencas. Pode ser um mecanismo de compensação, de não querer entrar em contato com as suas dificuldades. Mas não tem jeito, uma hora o inconsciente ele nos dá um passa-moleque, ele nos derruba, né? Ele faz a gente cair, né? Ele faz a gente adoecer para que a gente se cure, né? Então, por isso que o Hipócrates vai dizer, não existe doentes, perdão, não existem doenças, existem doentes, né? Então, pode ser um espírito muito bem resolvido? Pode ser, mas normalmente no nosso mundo de provas e expiações, o indivíduo está mais preso à desculpa. Então, a pessoa, né, aqui entra o mecanismo de defesa do ego, né? O mecanismo de defesa do ego chamado racionalização. Então, ela arranja boas desculpas para algo que ela sabe que é errado, né? Então, pode ser esse mecanismo de defesa, né, Rafa, da racionalização, mas pode ser também uma pessoa, e aí a pessoa precisa pensar e resolver isso dentro dela, né? E geralmente, esse pensar e olhar passa por isso, né? Como que eu reajo diante das situações, né? Existe um excesso aqui, né? Porque todo excesso ele mostra uma falta. A pessoa é muito exagerada naquilo que ela faz, ou, enfim, ela se justifica demais, né? Racionalizando desculpas, né? Geralmente o espírito equilibrado, ele não se justifica. Aliás, a Joana fala isso de uma forma muito imperativa, né? Nunca te justifiques. O teu compromisso é entre você e Deus, né? Então, geralmente os espíritos evoluídos, eles não ficam fazendo panfletagem da inferioridade deles, né? Não fazem o marketing da inferioridade, querendo se justificar e provar que são boas pessoas ou algo do tipo, né? Então, geralmente, o indivíduo pode estar preso a desculpas, e que eu acho que tende mais a ser isso, né? A não ser que a pessoa seja muito, mas muito espiritualizada, né? Para esse mundo de provas e expiações. Vejamos que
Até o Chico e o Divaldo, eles erraram. Eles erram, porque são humanos. Mas a diferença é essa, né? Eles não têm compromisso com o erro. Percebendo o erro, a gente parte para responsabilização e para reparação, né? Veja aí, Rafa, se eu conseguir responder a sua pergunta. Qualquer coisa pode mandar mensagem para mim depois que eu tento exemplificar melhor, tá? Estou preocupado com o tempo aqui da Kemi. Nós temos mais duas perguntinhas. Você tem tempo para respondê-las? Claro? Claro. Ok. Então, a Fernanda pergunta: como esquecer de algo que você fez no passado que é considerado errado, que prejudicou muito uma pessoa e te gerou uma culpa enorme? Tem como se responsabilizar por algo que você fez para outra pessoa? Sim, e esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, né? É claro que, a depender do que aconteceu, a depender do que fizemos, aquilo vai nos pegar de uma maneira mais acentuada ou menos acentuada, né? Mas independente da maneira que nos pegue, vamos pensar nisso, né? Que nós somos humanos e diante do nosso erro, é, cair na culpa doentia, ou seja, no sofrimento voluntário, não vai resolver o problema. Não vai, não vai, né? E se pedirmos perdão para a pessoa ou algo do tipo e a pessoa não nos perdoar? Problema dela, né? Porque muitas pessoas não nos perdoam porque elas se sentem superiores a nós. Então, enquanto ela não te perdoar, você é o errado, você é o inferior. Só que aqui tem uma dinâmica psíquica contrária, né? Quando temos a humildade de reconhecer o nosso erro e perceber que erramos e pedimos perdão para a pessoa, nós nos libertamos. Então, se a pessoa não, às vezes não tem condição psíquica, psicológica ou evolutiva para entender isso, então ela vai ficar presa na mágoa, ela vai ficar presa no rancor, mas nós não, porque nós não temos compromisso com essas coisas, nós temos compromisso com a nossa saúde mental, com a nossa evolução. Então, eu errei, né? Me arrependo, me responsabilizo e coloco à disposição da vida para reparar. Se você ainda não dá conta de fazer isso, não tem problema. Esse é o objetivo, tá? Então, isso é o ideal. O que é possível fazer? Ah, Paulo, por enquanto eu tenho dificuldade de entender isso. Tudo bem, mas pense seriamente sobre isso, porque isso é auto-amor, né? Se nós ficarmos presos na culpa doentia, nós estamos presos no desamor, né? E ficaremos sofrendo. E o sofrimento, ele deve causar uma reflexão para a gente melhorar. É por isso que no início da nossa jornada nós passamos pela culpa doentia, pela desculpa, até a gente chegar num nível melhor. É assim que acontece, todos nós. Tá? Então, vez e outra, a gente volta para aquele lugar. Não fique nesse lugar. Esse lugar não é bom. Esse lugar não é legal. Tem lugares melhores, né, para a gente ficar. Então, é fazendo esse esforço. Então, de novo, a gente tem que querer. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Tá? Mas torna a vida muito mais leve, muito mais serena, muito mais tranquila, tá? Believe me. Obrigada, Paula. Então, nós vamos para a última pergunta, que é da Lucy. Por que a Igreja Católica vende, entre aspas, tanto o sofrimento físico dos santos? Bom, aqui entra uma questão dogmática, né? Dos dogmas aqui, de que a gente precisa se anular para que a gente possa atingir a santidade, né? E a doutrina espírita vem nos mostrar que não é dessa forma, né? Então, existem lá os preceitos deles, inclusive de proibir isso, de proibir aquilo, né? Porque, veja que interessante, aqui é uma ferramenta de manipulação, né? Porque quem é que pode te absolver ou te livrar desse sofrimento, ou desse pecado, ou disso, aquilo? Nós, né? Então, você cativa, você prende esse povo, né, numa doutrinação, que é o que acontece muito na nossa política hoje, né? Então, é uma doutrinação. A política também é uma forma de religião. Então, existem os fanáticos, existem aqueles mais ponderados, né? Então, no passado, isso era um instrumento de controlar as massas, né? Então, colocaram uma figura dual da divindade, existe um demônio, existe um inferno, e se você não rezar nossa cartilha, você vai para lá. Então, é constranger pelo medo, né? Constranger aqui pelo sofrimento, ou algo do tipo que isso te liberta, né? Porque se a pessoa perceber que a vida dela é boa sem isso,
ela vai se divertir, ela vai por prazer, ela vai buscar as coisas, né? E isso não é bom, porque a gente precisa controlar, a gente precisa do medo, né? Aconteceu isso na pandemia, né? Vários instrumentos de manipulação por meio do medo, né? Até de coisas assim, olha, se nós fizermos um Zoom ao vivo, é perigoso passar Covid para os outros. Acreditem, existem pessoas que vão acreditar de fato que na transmissão online o vírus do Covid pode ser transmitido. Então tem que usar máscara até na transmissão online. É sério isso, né? Parece uma piada, mas fale isso, repita isso todo dia e algumas pessoas acreditarão nisso, né? Enfim, eu vejo aí como mais um problema dogmático, né? Religioso deles, uma forma de enxergar a vida, né? E de você se doar ali totalmente àquela causa, né? Que na cabeça deles é uma coisa boa, e deve ser, né? Para quem acredita, né? Para nós, temos uma visão diferente e, claro, respeitosa para quem entende que isso seja bom para a vida dela, né? Obrigada, Paulo. O Rafa respondeu aqui no nosso chat que ele é excelente e te agradece, tá? Não só ele, mas várias pessoas estão aqui agradecendo essa reflexão maravilhosa. Então, para encerrar, a gente pede então suas considerações finais e a prece, por favor. Muito obrigada. Ok. Bom, então novamente agradeço muito aqui o convite sempre carinhoso da Kemi, de todos vocês aqui, e essa reflexão de hoje para pensarmos, porque a culpa realmente é algo que nos pega a todos. Mas se nós entendermos essa dinâmica, né, fica muito mais fácil nós trabalharmos essas questões entendendo que erraremos, todos nós erraremos, né? Então, errar faz parte do processo, e como diz aquela frase, digamos, de cunho popular, né, Deus, ele ama o pecador e não o pecado, né? Então, não vamos valorizar muito o erro, pensar que nós podemos errar, que nós ainda estamos construindo a nossa humanidade, estamos nos conhecendo e estamos evoluindo, né? E com essa consciência mais ampliada, nós iremos aqui rumo ao nosso Cristo interno, ao nosso Imago Dei, ao nosso a construção aqui do reino de Deus dentro de nós. Então, por isso, agradeço muito nesse instante a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a todos os mentores do Blossom, das nossas casas de oração, rogando aos espíritos familiares, aos espíritos protetores, que abençoem e protejam a todos nós, a todos os nossos amigos, irmãos, familiares, a todos aqueles onde a culpa ainda graça ali no seu inconsciente, gerando sofrimentos, aqueles outros que estão ali presos também nos erros do passado, mas que Deus sempre permite que nós possamos reparar os nossos atos e abraçar a lei de amor. Obrigado, mestre. E teu amor e tua bondade, sempre por acréscimo de misericórdia, abençoe a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.